Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 26 de novembro de 2024, 26 de 11 de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje ainda na semana da lua minguante, da lunação de Escorpião, do dia 1º, a lua minguante hoje em Libra, fazendo um trígono com Júpiter retrógrado em Gêmeos. Fazendo um trígono com Júpiter retrógrado em Gêmeos. Então, lembrando, lua minguante, lua de minguar, lua de deixar ir, lua de desapegar, lua de concluir. E aí faz uma correlação lá com a lua nova em Escorpião do dia 1º. Então, deixar ir, desapegar, minguar e concluir para transformar, né, a partir daquela plantação toda, agora nas áreas dos relacionamentos, das sociedades, associações, cônjuges, o outro, o inimigo declarado, aquela pessoa que fala para outra pessoa de A para B, B para A, que não gosta dela, ou manifesta que não gosta, não esconde isso. Então, de uma maneira equilibrada, já que essa lua minguante está em Libra, né, com harmonia, com equilíbrio, com serenidade, é buscar o desapego e a conclusão dessas histórias, dessas relações, desapegando, deixando ir, concluindo o que tem que concluir nessas relações e promover uma transformação, uma transmutação e uma regeneração. Entende? E podendo fazer isso assim, de uma forma tranquila, leve, mas ao mesmo tempo tem uma intensidade, tem uma profundidade aí, porque está vindo lá de Escorpião. Então a coisa é muito forte, é muito intensa, é muito profunda, né? Nesse emocional, nesse sentimental, nesse deixar ir, nesse concluir, nesse desapegar, né? Nesse minguar, mas é por aí. E, de uma certa forma, pode promover uma leveza, é como tira um peso dos ombros, entende? A pessoa se sente leve ao fazer esse desapego, esse minguar, esse deixar ir e concluir, porque o concluir é o entendimento da história, né? O que foi essa história? Para que me serviu essa história? O que eu aprendo com essa história, né? Porque não pode, muitas vezes, sobretudo aqui falando de relacionamentos sempre são assuntos muito fortes em todas as áreas de atendimentos do emocional, do sentimental e das pessoas, né? Nos consultórios de psicologia, em todos os espaços terapêuticos, as coisas mais fortes que pega, primeiro vem relacionamentos, Libra, e depois vem a parte econômica e por aí vai, e os outros assuntos estão sempre conectados com esses dois aí, entende? Então, que aprendizado? Porque, na verdade, tudo leva um aprendizado, né? Eu já falei aqui muitas vezes, quando eu faço essas gravações aqui, eu estou lendo para as pessoas, estão lendo para mim, eu também estou aprendendo, né? E quando eu estou lendo o assunto aqui, me remete aos meus assuntos, dos temas do mapa do dia, né? Então, é um aprendizado. E aí, buscar entender, né? Nesse minguar, nesse deixar ir, nesse desapegar, nesse concluir nessas áreas de relações, relacionamentos, né? O aprendizado, né? Nesse link com a Lua Nova Escorpião, nesse aprendizado, entender que tem um movimento aí de transformação, de transmutação, de regeneração. Nesse trígono com Júpiter, dá uma libertação, entende? É um libertar, é uma libertação, a palavra é essa, de onde de repente estão se libertando aí de uma encrenca aí na hora de relacionamento, de uma sociedade, né? Pôs para mais longe aquela pessoa que já se colocava como inimiga declarada, então já criou uma distância, ou a pessoa viaja, ou esse que está aí nessa condição não legal, né? Viaja já, porque é Júpiter, né? Então, mais uma grande viagem, né? Então, é uma libertação. Porque nesse trígono com Júpiter aqui dá muita leveza, dá muita libertação,
uma comunicação também, pode rolar uma comunicação bem legal aí, no sentido de esclarecer todas as coisas, porque Júpiter expande, tem Gêmeos, Gêmeos é comunicar, falar, ler, escrever, escutar, né? E está retrógrado, então desenvolver isso aí e desenvolver, mas com sabedoria, com conhecimento, principalmente com verdade e com justiça. E aí isso tudo fica mais forte ainda, porque ontem começou o movimento retrógrado de Mercúrio em Sagitário, no grau 22 até o grau 6. Então começou ontem, do grau 22 voltando, né, até o grau 6, até o dia 15 de dezembro, esse Mercúrio está retrógrado em Sagitário. Lembrando que o planeta não engata uma ré e volta. Planeta retrógrado é do ponto de vista da Terra, quando se vê o movimento do planeta, como se parece que ele está voltando para um ponto. Mas ele não tem essa mecânica, essa física, o lado físico de voltar o planeta. Ele continua, mas do ponto de vista da Terra é como se ele estivesse voltando para aquele ponto ali, no caso, o grau 6 em Sagitário. E aí existe um entendimento na astrologia, nós de astrólogos, que nessa retrogradação está acontecendo uma reavaliação, um rever, um refazer aquele caminho do grau 22, nesse caso aqui, até o grau 6. Então, quem conhece o mapa, pega o mapa ali, grau 22 de Sagitário, Mercúrio está voltando até o grau 6 de Sagitário, e ali está pedindo um rever, um reavaliar, um refazer esse caminho. Entende? Mercúrio é a mente, rege Gêmeos e rege Virgem. Em Gêmeos são as comunicações. O falar, o ler, escrever, escutar, as pequenas viagens e tal. Em Virgem é a análise, a organização, a metodicidade, a higiene, a disciplina, os pormenores, os detalhes, né? O dia a dia, porque Virgem faz parte da sexta casa, a saúde, o servir, o ser servido. Gêmeos faz parte da terceira casa, então a relação com os irmãos, com os primos, parentes, vizinhos e por aí vai. Estamos se tratando na comunicação, desse Mercúrio regendo Gêmeos, né? Que fala, que escuta, que lê, escrever, que comunicação que aconteceu nesse revés, desse reavaliar, do grau 22 até o grau 6 em Sagitário. Em Sagitário, está falando dos assuntos da justiça, do estrangeiro, né? Do lançar a flecha para onde uma flecha foi lançada direito, olhando o horizonte, né? A visão, o Sagitário tem a ver com a visão, está vendo direito, que visão que está tendo. Então, reavaliar mentalmente falando, e em Gêmeos, que comunicação que aconteceu aí? Foi legal? Foi justa? Foi honesta? Foi verdadeira? Foi saudável? Olha, Júpiter, regente de Sagitário, está em Gêmeos. Mercúrio, regente de Gêmeos, está em Sagitário. Tem uma troca aí, e isso é muito forte, é muito significativo. Inclusive, esse Mercúrio e esse Júpiter continuam em oposição, né? E agora os dois retrógrados. Então, muita reavaliação para acontecer aí. Muito rever e reavaliar está acontecendo aí. Vale para os dois, inclusive, isso que eu estou falando aqui, né? Em Virgem, uma análise, um rever, analisando o método, a disciplina, a organização, a higiene, a ordem, civil, foi servido, sempre, quando se trata de Sagitário de Júpiter, tem a pegada aí do justo, da verdade, entende? Da verdade, tem a pegada da lei, a justiça mesmo, o lado legal, das instituições religiosas, das instituições acadêmicas, das instituições universitárias, do ensino superior, dos conhecimentos. Gêmeos, os primeiros conhecimentos, Sagitário, os conhecimentos superiores. A relação com os estrangeiros, não só as pessoas, né, quando conhece uma pessoa de outro país, mas a relação quando olha o que está acontecendo nos outros países no planeta, né? Tanto de coisas tristes quanto de coisas boas,
né? Sempre tem aprendizado. Falou de Gêmeos e de Sagitário, está rolando comunicação, está rolando aprendizado. Tudo é aprendizado. Mas aqui é como se fosse o espaço das aulas mesmo, das salas de aula. Tudo é sala de aula, tudo é aprendizado. Lembra que a astrologia são todos os signos, nós somos todos os signos. É assim que funciona. Agora, aqui funciona melhor, não é? Sobretudo quando está olhando tudo isso, qualquer coisa que você olha aqui, no caso aqui, por exemplo, nesse Mercúrio retrógrado em Sagitário, em que casa de qual mapa, no mapa que vai ser estudado está caindo, quais as relações com o mapa, né, com os outros planetas no mapa, onde está Gêmeos, onde está Virgem, entende? Onde está Sagitário. Então, o estudo é muito grande, o que a gente fala aqui é muito pouco. Mesmo às vezes falando 15 minutos, 20 minutos, dá muita informação, mas é muito pouco. Então, em miúdos, e resumindo, observar e rever e reavaliar as falas, as comunicações, as análises, né, as organizações dos entendimentos e principalmente se está sendo feito, se foi feito de uma maneira verdadeira, de uma maneira justa, de uma maneira honesta, onde a verdade prevalece. Se não foi assim, refaça fazendo assim, né? Se não estudou direito, o momento de estudar novamente, né? Se não fez uma viagem, aconteceu uma história de que a viagem não rolou, então observar o que aconteceu. Por que não rolou? Porque muitas vezes deixa de acontecer uma coisa e muitas vezes fica entendido que pena que isso aconteceu, mas só como se fosse não bom, e tem uma história boa aí. Ou física, ou emocional, ou sentimental, ou espiritual, sabe? Ou de proteção, para que tal coisa ali talvez fosse desengringolar, mas lá na frente aí ela ameniza e se organiza e fica boa, né? Então, é isso, né? Observar isso aí para rever. Então, nas viagens agora, observar com esse Mercúrio retrógrado, com esse Júpiter retrógrado, as pequenas viagens, as grandes viagens, observa bem mesmo tudo que precisa para viajar, documentação, passagens, horários, empresa, o dia, a hora. Vai assinar documentos, muita atenção nessa história de assinar documentos. Vai fazer comércio, vai fazer negócios na cidade, com o estrangeiro. Presta atenção, tudo, tica tudo. O produto é esse, serve para isso, o peso é esse, a marca é essa. Todas as informações, tudo que está relacionado ao que está sendo feito ali nessa viagem, nesse comércio, nesses assuntos, nesses acordos ou assuntos ligados à lei, à justiça, entende? Então, observar as minúcias, vai assinar contrato, lê, relê, não assina nada, já é recomendado não assinar nada sem ler, agora mais ainda, né? No comércio, aí, de uma maneira geral, né? Observar as minúcias na venda, na compra, no comércio em si, o pessoal da área de compras das empresas, o pessoal que vende nas empresas, observar, explicar bem tudo que está sendo combinado, porque fica muito melhor. Ontem mesmo, por exemplo, teve uma relação muito boa, hoje ainda está tendo, dos acordos que foram feitos, eles terem sido feitos numa egrégora de energia assim, muito legal, muito boa, que firma e valoriza e enriquece esse acordo. Mas esse detalhe aí precisava já ser colocado desde ontem, o dia todo, porque quando está chegando, já está valendo as histórias aqui e vai continuar valendo, sobretudo até o dia 15 de dezembro. Então, para quem conhece o mapa do grau 22 em Sagitário até o grau 6, esse é o caminho de refazer, rever, reavaliar esses assuntos. Quem não conhece, nas descrições tem o meu zap, entre em contato comigo para agendar uma consulta e fazer o seu mapa, certo? Ou procure algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Eu atendo presencialmente e via web, tá? Então, astrologia pessoal, empresarial, astrologia mundial, a gente faz os estudos aí, bem legais aí para observar tudo isso aí, ok? Tem mais coisas para informar, mas já está grande aqui, eu quero
reduzir esses tempos aqui sempre que for possível. Quer saber mais? Entre em contato com a gente, vem fazer o seu mapa ou procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência. Este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail. Se você gostou, por favor, compartilhe, dê sua curtida, faça sua inscrição, faça seus comentários, ok? Entre em contato aí. Muito agradecido, valeu, fique em paz, até mais, paz, fique em paz, até mais.